conversar um pouco e eu vou trazer Alan para estar conversando aqui a respeito da igreja de Cristo, a igreja do Senhor. Só que eu vou sair dos textos convencionais que falam diretamente da igreja. O Senhor me levou para outros textos. E para a gente poder chegar à nossa realidade, o nosso contexto. E para isso, eu queria trazer aquele texto, aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Está no livro de João, capítulo 4. Bom, eu vou falando, enquanto aí que os irmãos acham. João 4, no início, Jesus ele deixa a Judéia e ele iria para a Galileia. A Judéia fica mais ao sul e a Galileia ao norte. E entre essas duas regiões havia ou tinha a Samaria. Samaria era uma região que os judeus evitavam. Por quê? Porque eles julgavam que era um povo misto, um povo misturado, um povo que não utilizava as escrituras por completo, só o Pentateuco. E o texto diz, no versículo 4, dizendo que era necessário Jesus passar ou atravessar a região, a província de Samaria. Normalmente, os judeus utilizavam a parte oeste, atravessavam o Rio Jordão para poder chegar ao norte. Mas Jesus, o texto fala que achou necessário passar por lá. E isso me despertou o motivo. Por que foi necessário passar por um lugar que normalmente as pessoas evitavam? E a Bíblia fala que Jesus e os discípulos estavam exaustos. Vieram de uma maratona de proclamação, de ministração de cura, de serviço, de oração. E a Bíblia fala que os discípulos saíram para comprar alimento e Jesus sentou ao lado de uma fonte, de um poço. Mais adiante, isso era próximo de meio-dia, chega uma mulher. E Jesus inicia um diálogo com essa mulher. E ele chega para a mulher e pede para que ela servisse água. De imediato, ela responde a Jesus: como sendo tu um judeu, me impede de beber? Porque, como eu disse, os judeus e os samaritanos não se batiam. E, além disso, a cultura da época não era nem permitido o homem conversar com mulher em público. E Jesus inicia esse diálogo com gente impura. E, além de ser gente impura, mulher. Jesus responde para essa mulher, se ela conhecesse o dom ou o presente de Deus que estava pedindo água, que, na verdade, ela deveria pedir água para ele. Porque a água que ela estava indo pegar na fonte, essa água era uma água que, em seguida, teria sede. É a água natural, a água comum. É tão verdade que todos os dias que era o papel das mulheres, buscavam água, buscavam
pegar água. Eu me lembro que aqui na região de Conquista não tinha isso, não. Eu era da idade de Nicolas, eu acompanhava o meu irmão buscar água. Eu morava no Alto Marom e tinha um poço escuro. Eu já bebia água do poço escuro. E eu me lembro, quando criança, eu subia a serra, tinha uma fonte, e meu irmão pegava aquela. Eu não pegava água, eu não levava, mas eu via aquela movimentação ali, próximo ao poço escuro. Então, lá na cultura da época, era a mulher que fazia isso, e jamais homem deveria dialogar com a mulher. E Jesus faz essa provocação para ela. Pede água, ela diz que ela levanta um questionamento, e Jesus fala de uma água que quem tomasse iria jorrar água viva. E aí agora a mulher muda. A mulher começa a se abrir para um estranho judeu, porque ela vai pedir dessa água. Ela pede, então me dê dessa água para que nunca mais eu preciso vir aqui buscar. E aí Jesus, ele fala para ela chamar o marido. Ele já sabia, por conta do Espírito Santo, ele já sabia que ela não tinha marido, todo aquele contexto. E ela percebe, que a gente não é o foco aqui, e ela percebe que Jesus era profeta. E aí, aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Ela, percebendo que Jesus era profeta, ela não fala mais sobre o relacionamento conjugal que ela tinha, e ela vem com uma pergunta, dizendo, ou um questionamento, olha, nossos pais adoravam o Senhor aqui nesse monte, chamado Gerezim. Abraão, Jacó, inclusive é chamado de Poço de Jacó. Era um local onde Abraão edificou um altar naquele monte. Jacó também fez isso. E ela questiona, falou, olha, nós samaritanos, nós adoramos o Senhor nesse monte. E vocês, judeus, adoram, dizem que é lá em Jerusalém. E aí? Aí Jesus responde. Assim, chega para a mulher e fala assim, mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. E aqui eu quero sublinhar essa expressão. A hora vem em que não mais adorareis em local fixo, não mais em Jerusalém, e tampouco nesse monte. Jesus até responde para ela, falando, olha, vocês samaritanos não sabem, mas o correto era em Jerusalém. Inclusive o Messias é judeu, não é samaritano. Mas eu não quero entrar nessa discussão. Estou aqui parafraseando Jesus. E aí ele vai inaugurar uma era portátil. Uma era que não mais se limita a um lugar físico. E aí ele continua. Mas vem a hora, isso eu estou no versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E aí ele vai falar da natureza de Deus. Versículo 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Jesus inaugura nesse diálogo e ele, pela primeira vez, só um detalhe, ele vai se revelar como o eu sou, como o Messias, como o Cristo.
como o libertador. E ele vai se revelar para essa mulher que era impura, era tido na sociedade como impura, como má, como alguém que não... desprezível. O samaritano era desprezível. E esse texto revela que Jesus fala em outro momento, fala a respeito de Levi, de Mateus, que Jesus veio para salvar os doentes e que os sãos não precisam de médicos. Então, essa é a característica da igreja. A igreja é formada de pessoas que se perceberam que são doentes. Uma doença na alma, uma doença no espírito. Eu não estou me referindo aqui à doença física. Aqueles que perceberam que precisam, que carecem das misericórdias de Deus. E aí Jesus inaugura essa era portátil, não mais em lugar. Não tinha mais um lugar específico para adorar a Deus. Como e onde se deve adorar? Deve-se adorar em todo lugar. Por onde a pessoa passar ou estiver, ela pode adorar, não está mais limitado a um lugar. E aí, como é que se deu, então, e aí Jesus vai, que a igreja é dele, ele inaugura, é ele que edifica. E como é que esses seguidores de Cristo estariam se reunindo? Em que lugar? E a Bíblia vai falar que a igreja, ela nasce nas casas. Se a gente pegar o livro de Atos, não só os evangelhos, as infinidades de passagens que falam da vida, a vida dos adoradores, dos seguidores de Jesus nas casas, a gente vai ver isso lá em Atos. Então, a casa passa a ser, digamos, um local de reunião, não mais de adoração. Qual é o local de adoração? O local de adoração é a pessoa. Onde a pessoa estiver, ela adora. Ela pode estar debaixo do chuveiro, ela pode estar à beira da praia, ela pode estar no monte, ela pode estar no meio da rua. Então, não mais se limitou a um local. No entanto, a reunião, aí sim, ela acaba tendo um local. E o local mais adequado, de maior vida da igreja, é nas casas. Não é isso, Alain? Amém. A ideia aqui é que a gente traga muito do que a gente vai falar, nós já conhecemos bastante, né? Mas enquanto eu meditava sobre isso, eu fiquei reavaliando, né, o meu próprio entendimento sobre essas verdades. Então, o meu convite para nós aqui nesse momento é que a gente deixe o Espírito Santo trazer sobre nós, né, revelação sobre isso. É isso mesmo que eu compreendo? Tem algo ainda que eu não entendo? Estou caminhando nessas verdades exatamente como eu deveria? Amém? O que eu selecionei para a gente pensar um pouquinho aqui tem esse sentido, da gente pensar juntos, né? Esse fato que aconteceu com o genro de Adriana e de Rivaldo me fez lembrar de uma coisa, uma verdade que eu aprendi com o Carlos. Carlos ensinou para a gente, há muito tempo atrás, que a verdadeira batalha espiritual é fazer discípulo. Essa é a verdadeira batalha espiritual. Logo que eu me converti, se falava muito, tinha uma irmã chamada
acho que é Neuza Itioca, se não me engano, né? Se falava muito sobre isso, e se liam livros. Mas quando eu me converti, os irmãos que cuidavam de mim me aconselharam: Alan, novo convertido tem que ler a Bíblia. Você vai ler a Bíblia. Um dia, tendo maturidade, a gente recomenda até outras leituras para você. Mas não vá nessas conversas, não, leia a palavra. E quando a gente pensa, quando um fato, né, um fato como esse chega para nós, é que a gente precisa ainda mais exercitar o que significa a igreja na casa. Então, para mim, a experiência de ler um livro de Jamê, esse a gente pode ler sem contraindicações, né? E é muito interessante ler o livro de alguém que a gente conhece o autor. Primeiro a Bíblia, conhecemos o autor, né? Continuamos conhecendo o autor. E os livros de Jamê, que a gente sabe e conhece a vida, e a gente pode, então, beber a sabedoria de Jamê para aprender mais com ele. Tá? Então, a primeira coisa, irmãos, que a gente precisa realmente entender é o que é a Igreja de Jesus. Porque se o nosso entendimento do que é a Igreja de Jesus, ele tiver equívoco, dificuldade de entendimento, a gente não vai compreender o que é essa igreja na casa. A gente vai ter dificuldade de viver a igreja na casa. E o grande risco que Jamê nos alerta é que a gente pode criar pequenas denominações dentro de uma mesma congregação. Então, escrevendo um pouquinho, eu me lembrei, vou dar um exemplo, tá? Digamos que a igreja na casa, que é liderada por Éder e Alan, vire a igreja dos ciclistas e corredores de conquista. Aí a gente vai, né? Começa a pensar em algo que é, olha, isso aqui a gente não concordando muito com o Carlos nisso aqui, não. Vamos começar a fazer um negócio aqui para animar esses irmãos, para ter outras ideias. E a gente pode trazer as pessoas, ao invés de levá-las a Cristo, trazer as pessoas para nós. Por isso é fundamental, é vital que a gente compreenda a igreja. Irmãos, isso carece de revelação. Né? A gente pode conversar sobre isso aqui por horas, pode ler dezenas de livros, mas é o Espírito Santo quem nos traz essa revelação. Muitas denominações estão aí extremamente preocupadas ou ficaram muito preocupadas quando a pandemia se instalou, porque, entre aspas, as igrejas foram fechadas. Porque o entendimento do que é a igreja está deturpado, não é o entendimento bíblico do que é a igreja. Mas nós também corremos o risco de achar que compreendemos o que é a igreja na casa, a gente se perder nessa ideia. Então, para a gente começar, vamos primeiro entender o que não é igreja na casa. Tá bom? O que não é. E se algum desses não é, você se identificar, bom, olha, isso aqui eu achava que era, então agora eu estou aprendendo o que não é. Vamos fazer uma revisão sobre isso, tá bom? Então, primeiro, não é uma troca do lugar de reunião. Ah, a igreja na casa, então, a gente se reunia no salão que a gente alugava ali no centro da cidade. E agora, quando a gente concluir, quando passar esse tempo difícil da pandemia, voltaremos para as casas. Então, mudou o lugar de reunião? Não. É muito mais do que mudar o lugar de reunião. Olha só o que estamos fazendo há meses. Tendo nosso encontro virtual aqui. Não deixamos de ser igreja por causa disso. Estamos usando uma tecnologia, graças a Deus por essa tecnologia, que nos permite virtualmente nos encontrarmos. Mas também há determinados riscos, por exemplo, de pessoas compreenderem erradamente essa ferramenta. Eu ouvi, aliás, eu não, né? Nossa casa aqui ouviu esses dias e conversamos em casa isso. Um pastor da internet, um rapaz jovem, pastor jovem, mas que disse o absurdo de que a ceia celebrada dessa forma não é ceia. Então, uma coisa também fundamental, eu preciso ter clareza de quem eu ouço. Quem são as pessoas que cuidam de mim, com quem eu tenho vínculo, para que a gente não se confunda no caminhar. Amém? Então, primeira coisa que não é uma troca do lugar de reunião.
Outra coisa, não é também apenas uma reunião, né? Uma vez eu perguntei, eu acho que aos irmãos do grupo do nosso grupo, né? Eu perguntei assim, o que é que diferencia este encontro de um encontro, por exemplo, dos alcoólicos anônimos, que se reúnem, né? Estou há 24 horas sem beber. Dos que fumam, estou há 24 horas. O que é que muda? O que é diferente? Né? Cada um vai e conta a sua vitória ali, conseguir vencer o álcool, conseguir vencer a bebida, e só. É isso que diferencia? É o tema? Ah, porque nós falamos de Jesus, então é diferente? Não. É muito mais do que apenas uma reunião. Né? Outra coisa que não é uma simples melhora na estrutura. Ou seja, a gente hoje não estamos num salão, né? A gente não está mais ali num salão no centro da cidade. Ah, então vamos estruturar a igreja, entre aspas. Vamos nos reunir nas casas. Também não é isso. É muito mais que isso. Não é uma mudança na forma de caminhar da igreja. Cal começou dizendo aí, né? Como é que nasce. É muito importante, irmãos, que a gente compreenda isso, porque quando a gente falar disso para alguém, não vai ficar parecendo que é uma estratégia que o Senhor nos deu, apenas. Ou que é uma invenção nossa, que nós descobrimos algo novo. Está na palavra. Mas aqui à frente a gente vai ver exatamente isso. Como Jesus fez isso. Então a gente não está inventando nada, não temos novidade nisso. Apenas o Senhor nos trouxe um entendimento que Ele mesmo coloca na palavra. Né? Também não é um simples comer junto. Tudo isso pode estar interligado sem vivermos de fato o que significa a igreja na casa. Né? Abra sua Bíblia, por favor, irmãos, em Mateus 9, 35, mas nós vamos ler poucos textos, tá bom? Não quero encher de textos não, para a gente poder compreender com muita tranquilidade aí. Mateus 9, 35. Vou esperar aqui. Amém? Olha o que está no Mateus 9, 35 e 36. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Para um pouquinho aí, por favor. Jesus estava trabalhando. A palavra diz aqui todas as cidades. Jesus percorreu todas as cidades, diz o texto. E o que é que ele viu enquanto percorria essas cidades? O que é que a gente vê quando a gente percorre lugares? Tá? O que é que a gente vê? Na nossa reunião, no nosso encontro de terça-feira, o rapazinho que foi agredido aí estava conosco. Ele, a família, a esposa, as 2 crianças. Tínhamos um outro visitante também. Que alegria ter pessoas que nos visitam. Né? Nós já temos orado por esse casal, pedido de Rivaldo e Adriana. O que é que a gente vê quando vê alguém manifestar o desejo de estar com Cristo e essa pessoa é machucada? O que é que a gente vê? Foi o que Jesus viu. Olha o que está no verso 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Compadeceu-se delas. Porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A gente só consegue se compadecer porque Jesus se compadeceu. Esse amar as pessoas só é possível porque Jesus amou, porque o Senhor amou elas primeiro. Né? Parte já ficou daqui, Alain. Conversa com Éder, Alain. Tem a pomada de queimadura que eu usei em janeiro. Tem a gás especial lá, o Rayon. Vamos dar um jeito, o Éder está com a nossa... Passa lá em casa. Por que a gente se compadece? A gente precisa ver. Né? A gente precisa ver.
E às vezes o ver, a gente não consegue ver uma multidão. Numa multidão a gente vê quem? Vê a multidão. A gente precisa refinar o nosso olhar, aproximar o nosso olhar, estar mais perto das pessoas, para que a gente possa se compadecer e, de alguma forma, servir a essas pessoas, né? Então, Jesus, vendo isso, o que é que ele ordenou que os discípulos fizessem? Ordenou que os discípulos fossem até as cidades e procurassem casas dignas. Só precisa anotar, por favor, não precisa ler agora não. Mateus 10:11 está lá. E aí eu pensando ontem aqui, né? Casas dignas. São casas de crentes? Ainda não. São casas dignas, né? Não tem muita gente que é digna, mas não é discípula de Jesus ainda? Tem muita gente digna. Tem homens e mulheres honestos que a gente conhece que são dignos. Não são discípulos de Jesus, não conheceram o Senhor ainda. Lhes falta tudo. Porque sem Jesus, né? Não é nada. Mas são lares dignos. Para a gente conhecer esses lares dignos, precisamos ir até essas pessoas e precisamos recebê-las também em nossas casas. Então, veja como muda a nossa mente, né? Muda a nossa mentalidade. A igreja na casa, né? O corpo de Cristo na casa trabalha para restaurar essa verdade. Esse tem que ser o nosso trabalho. Nós aqui, discípulos e discípulas do Senhor, caminhando com Cristo, vamos caminhar para restaurar essa visão que é de Deus. Não foi Carlos Sá, não foi Jamê, não foi Jorge Mitian quem inventou isso. Foi o Senhor que estabeleceu isso. Amém? Bom, então vimos inicialmente o que não é igreja na casa, mas então o que é? Então vamos pensar juntos aqui aquilo que a gente acredita. Vamos ver se está exatamente aqui como o Jamê nos traz, para a gente avançar nesse entendimento. Então, olha só, primeira coisa que é igreja na casa é uma mudança na raiz da igreja. Sai a perspectiva da igreja local de reunião, da igreja prédio, e entra a igreja que se relaciona. É o relacionamento. O que nos mantém aqui juntos, nesse tempo tão difícil, é porque nós nos relacionamos. E estamos trabalhando para fortalecer ainda mais esses vínculos. Para que as pessoas que cheguem após nós que já estamos aqui, entendam isso e queiram esse relacionamento. Amém? Não depende mais de um prédio, não depende mais... Irmãos, toda oportunidade que você tiver de ver algum vídeo dos irmãos lá da África, como é emocionante ver a alegria daqueles irmãos que têm tão pouco materialmente, mas que compreenderam a alegria de ser igreja. Eu creio que o Senhor está restaurando nesses dias difíceis essa alegria de ser igreja. A gente não está dependendo de espaço para se reunir, a gente não está nos encontrando no melhor momento das nossas vidas. O mundo passa por uma coisa terrível, mas a gente consegue se alegrar no Senhor, porque o Senhor está ampliando a nossa visão do que é o corpo de Cristo. Amém? É uma mudança na mentalidade dos membros. São as pessoas que formam a igreja e não o local. Eu sei que nós cremos nisso. É só uma oportunidade que o Senhor nos dá de caminhar, de ter isso muito mais concreto no nosso coração, para que a gente possa falar com alegria disso, possa falar com verdade para quem nos ouve. Entende, irmãos? Porque são muitas vozes. São muitas vozes nesse mundo. E muitas vozes também com uma capa de santidade, com a capa de parecer algo que é do Senhor, e tem muita loucura sendo pregada. Amém? Eu fui ler a contracapa do livro, quem escreve é Carlos, sobre Jamê. E uma das coisas que Carlos diz sobre Jamê é que Jamê continua até hoje pregando as mesmas coisas. Christian Romo continua pregando as mesmas coisas. Jorge Mitian continua pregando as mesmas coisas. O que é que nós precisamos pregar? As mesmas coisas. Porque isso traz segurança para a gente. Amém?
cada encontro nosso, na igreja, na casa, no domingo, nas caminhadas de discipulado, reforça aquilo que a gente crê. Isso traz segurança para a gente. Não para debatermos fé. Amém? Não para debatermos fé, mas para dizermos, olha, é nisso que eu creio, é nisso que eu caminho. Se você quiser conhecer, anda com a gente para conhecer. Amém? Igreja na casa também é a restauração da vida de Jesus na família. Irmãos, o que está lá em Mateus 18, 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Qual é a primeira instituição onde 2 ou 3 se reúnem? É a família. Por isso que o diabo investe tudo o que ele pode para destruir a família. Está causando aí a maior polêmica, a propaganda da Natura. A gente fica perplexo com isso? Está aí colocado. O mundo prega o que ele acredita. O mundo prega. A gente tem que pregar o que a gente crê. Não é entrar em discussões, em guerra. Por isso, não. Deixa que o Senhor guerreia por nós nesse sentido. A gente precisa dizer por que é que a gente crê nesta família. Por que é que a gente dá a vida por essa família? Por que é que a gente tem filhos? Irmãos, eu vou confessar para vocês, e meditando sobre isso aqui ontem, já me fala, né, da bênção que é ter filhos para a igreja. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu coloquei 3 filhos no mundo que provavelmente vai ser bem pior do que o mundo que eu estou enfrentando. Aí, em algum momento, eu vou falar por mim, viu? Não sei se já passou na cabeça dos irmãos aí, mas na minha cabeça já passou. E se eu tivesse tido apenas um filho? Ou se eu não tivesse tido filho, eu não teria essa preocupação hoje. Olha que coisa terrível pensar isso. Por quê? Se a gente quer que esse mundo conheça a esperança, quem é que tem a esperança? A gente conversava na reunião terça-feira. A esperança é uma pessoa, a esperança tem nome, a esperança é Cristo. Só filhos cheios de Cristo vão apresentar Cristo para esse mundo. Então, o que eu e Paty cremos aqui é que Cristiane e Sofia vão mais longe do que eu e ela podemos ir. A gente já vai vendo, né, elementos que eles têm. Né? Eu estudei a vida toda na escola inglês, verbo to be, e não sei falar inglês. Essas figuras estudaram inglês na escola e já falam inglês, interpretam inglês que eu não sei. Deus vai dando dons que eu não tenho. Mas para quê? Para capacitar os nossos filhos para irem mais longe do que a gente. Para fazerem obras que eu e Paty talvez não vamos conseguir mais fazer, enquanto caminhamos. Mas o Senhor restaura o sentido da família. Então, meus irmãos, eu não preciso entrar em embates para defender a família. Para convencer essas pessoas, ai, do diabo, não vou mais comprar Natura. Tá, isso é tão pequeno. Diante do que o Senhor quer e está fazendo e sempre fez a partir das famílias. Então, a gente hoje não está em conquista, né? A gente escapou aqui para um tempinho a sós aqui, num lugar seguro, quase não tem gente onde a gente está aqui. Mas foi o pastor Alain, da Igreja Rocha, precisou cuidar da família. Porque dos membros da congregação Rocha aqui, a pequenininha já estava entrando num caminho de tristeza muito grande por estar em casa. Eu precisei tirar essa igreja de casa. Estamos aqui como igreja, num outro lugar, por cuidado dessa família. Então, enquanto a gente pensa no cuidado da igreja, eu preciso cuidar da minha primeira igreja aqui em casa. Né? Esse primeiro núcleo de pessoas aqui, que é a minha igreja na casa de verdade. Para que a minha igreja na casa, junto com a igreja de Éden Macia na casa, possam servir a igreja em conquista, aos irmãos que estão mais de perto vinculados com a gente. Então, a igreja na casa muda a nossa mentalidade e, principalmente, o nosso entendimento de família. Irmãos, ainda não somos perfeitos, mas caminhamos com aquele que é perfeito. Amém? O Senhor nos dá a condição de olhar para Ele e ir ajustando as coisas. E ajustando as coisas, sem desistir, persistindo nele. Outra coisa que eu achei maravilhosa. Igreja na casa é acender um candeeiro. É acender uma lamparina. Eu conheci na roça como candeeiro, né? Lá de gás, querosene que você acende.
No meio da escuridão, irmãos, a igreja na casa acende esse candeeiro. Não é para estar embaixo da cama escondido, tem que brilhar, tem que aparecer. Por isso o diabo fica furioso com a tentativa de uma família se encontrar com Cristo. Aí as pessoas podem dizer, como alguns também, poxa, agora eu quero caminhar com Jesus, as coisas ficaram mais difíceis. Pelo contrário, é que agora a gente passa a ver o que é uma vida sem Cristo. Entende? E aí o diabo vai investir, o medo é uma ferramenta que ele tem muito forte, para tirar as pessoas do caminho. Ele vai querer implantar medo nas pessoas. Mas o Senhor é mais. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, as nossas casas são luzes, são luzeiros em meio às trevas. Amém? E tem questões práticas para a gente continuar caminhando nisso, né? Os membros, a igreja na casa é formada por membros que se relacionam ao redor de Jesus. E aquelas pessoas que a gente ganha, a gente cuida. Eu ouvi de uma pessoa há muitos anos atrás, quando a gente em Salvador ajudava os irmãos numa cidade chamada Amélia Rodrigues. Tem uma cidade que fica a 80 quilômetros de Salvador, chamada Amélia Rodrigues, né? Fica de Salvador e Feira de Santana. E os casais de líderes, a gente se revezava, cada domingo, um casal ia lá, porque tinha um grupo de irmãos que estavam sendo gerado lá. Aí tinha uma irmã chamada Irani, né? Irani. E ela, num dos nossos encontros, ela disse assim, ó, eu cansei de ser mais uma na multidão. Eu nunca me esqueci disso. Ela disse para nós no domingo, eu cansei de ser mais uma na multidão. Por isso eu estou caminhando com vocês, que eu estou percebendo que aqui eu não sou mais uma na multidão. Eu nunca me esqueci disso, irmãos, porque eu não conheci isso. Eu não me converti em denominação. Eu já me rendi a Cristo nesse ambiente que a gente vive hoje. Então, ouvir alguém dizer isso, falo, meu Deus do céu, como deve ser ruim ser mais um na multidão. Estar cercado de pessoas que não sabem da minha vida. Estar sem vínculo com ninguém, eu entro e saio e ninguém pergunta nem quem eu sou. E isso eu pude ouvir dessa irmã. Né? Graças a Deus, ela permanece firme lá em Amélia Rodrigues com os irmãos lá de Cajazeiras, vinculados, né? A gente precisa ser dinâmico, ser participativo, né? Uma pergunta que eu me fiz ontem aqui, para a gente sempre se fazer, o que é que eu tenho para oferecer hoje? E ir para os encontros da Igreja na Casa com essa pergunta, o que é que eu tenho para oferecer? Tem dias, irmãos, que a gente não quer oferecer nada mesmo, né? Tem dias que a gente está mais triste, mas gere no coração esse desejo. É tão diferente quando a gente se vê, né? E ainda aqui vendo, né? Os que podem estar com a câmera aberta, olhando para os rostos aqui, a gente vai se vendo, imaginando como cada um está em casa. Então, o dar, realmente, ele é um mistério da fé. Porque a gente dá e o Senhor, pela misericórdia dele, nos devolve muito mais do que a gente dá. Então, Sônia brincou que minha cara estava fechada porque eu tô com a barba aqui, que eu não vou tirar por enquanto, e o Paty falou, não tem nada a ver essa barba com você, você fica com a cara muito estranha. Eu falei, não, mas como nós estamos aqui um pouco descansando, eu vou ficar de barba até voltar para casa. Mas já corri com o Cristo de manhã cedo aqui, já fiquei um pouco cansado. Mas, às vezes, a gente expressa um determinado cansaço. E uma brincadeira, uma palavra já te dá um outro ânimo. Por quê? Porque o Senhor restaura isso na gente. A partir de relacionamentos sadios, relacionamentos próximos, tá? Outra coisa que já me chama a atenção, que, poxa, falar isso com a gente, os nossos encontros precisam incluir as crianças. Então, nenhum de nós aqui pensa diferente disso. A gente vai caminhando na prática disso. As crianças não são acessórios e a gente já compreende isso. Graças a Deus. Quem quiser que se engane, que uma criança que está ali participando e desenhando, que ela não está atenta às coisas, se engana. Qualquer adulto que pensar isso se engana. Criança funciona em outra frequência. Criança tem 200 canais de audição e de fala. Você pensa que não, ali ó, pegou uma coisa, daqui a pouco, aquilo que você falou, meu pai, aquilo que minha mãe falou, aquilo que o irmão falou. Entende? Mas tem estratégias que a gente vai buscando para incluir os nossos pequenos. Porque eles fazem parte dessa igreja na casa. Amém? Devemos ter outros momentos. Como está fazendo falta isso, né?
momentos onde a gente possa comer junto, não está fazendo tanta falta, está fazendo falta passear juntos, está fazendo falta visitar as pessoas. Olha o testemunho de Cal, né? Um irmão ia para uma missão difícil. Bom, a gente pode expulsar demônio sozinho? Pode, mas se tiver uma parceria é melhor, né? Fale sério aí. Enquanto um fecha o olho, o outro está de olho aberto. Se de repente for expulsar demônio de um malhado, pense aí. Já pensou, Fábio? Você com essa malhação toda, vai pegar um armário lá endemoniado, pai? O cara já é perigoso ser um capeta. Com capeta, então, é melhor serem dois. Porque podemos apanhar junto, não é não, Fábio? Né? Eu vivi uma experiência com o Tony que me ensinou muito sobre isso. Um determinado casal, o marido, ele agredia fisicamente a esposa. Estavam na congregação, Jamê, ciente da situação, já tinha inclusive orientado essa irmã que ela poderia dar queixa dele. E aí Tony me liga, falou, Alain, hoje você vai lá comigo para a gente dizer para ele que ela está livre para denunciá-lo à polícia. Falei, como é que é, rapaz? A gente vai dizer para aquela figura, pedreiro, o homem é pedreiro, que ele é mesmo. Falei, quem vai ficar na frente é você ou eu? Porque o primeiro murro, quem vai tomar? E aí brincamos nisso, mas aí eu volto ao que eu disse antes, fazer discípulos é a verdadeira guerra espiritual que a gente enfrenta. Bateram no carro de Tony nessa tarde. Antes de a gente se encontrar, bateram no carro dele, foi uma coisa de leve, a gente se encontrou e foi. Mas oramos, né? Pedimos proteção a Deus e fomos. Eu confesso, estava com medo, né? Normal. Mas, irmãos, e a esposa estava grávida do terceiro ou quarto filho, né, rapaz? Quarto filho, ela estava grávida. E ele já tinha amaldiçoado a criança no ventre da mãe. Fomos para lá, e para encurtar a história, esse homem se ajoelhou diante de nós, pedindo perdão à família, pedindo perdão a Deus, e houve uma restauração. Infelizmente, lá na frente, eles deixaram de estar conosco, sob nossa cobertura. E realmente, nesse momento, eu não sei como eles estão. Mas houve ali, né, ao confrontá-lo com a palavra, o Senhor pegou ele de jeito. Mas eu estava com um companheiro do lado ali, né? Tony me chamou para ir junto com ele. Melhor serem dois do que um. Amém? Outra coisa, queridos, a igreja na casa deve fortalecer o discipulado, né? Deve fortalecer, deve animar, deve gerar vínculos sadios. A gente tem que buscar isso juntos enquanto igreja na casa. Ser uma família ordenada. Então, como igreja é família, as nossas famílias, nós precisamos buscar isso. A ordem que o Senhor deu para Abraão, né? De ordenar a sua casa. Então, nós aqui, pais de família, nós maridos, a gente tem que buscar isso, sabedoria em Deus para ordenar a nossa casa. Com as lutas que cada um enfrenta, que a gente sabe, né? Com os filhos que muitas vezes crescem e tomam as próprias decisões. O que não quer dizer que a gente falhou ou que a gente vai desistir, pelo contrário. E a igreja na casa dá suporte a essa família, dá suporte a essa mãe que está lutando pelos filhos. É suporte, é suporte. Eu criei nisso, irmãos. Quando eu me converti, eu nem entendia o que era igreja na casa. Quando o pastor Jaime me chamou, nem batizado eu era, e falou, olha, nesta congregação, você tem que estar ligado em uma igreja na casa. Eu nem sabia o que era. Porque a gente quer lhe conhecer, a gente quer cobrir você em oração. Então, eu criei nesse negócio. E continuo crendo. Graças a Deus. Por isso nós estamos aqui. Né? E como os irmãos colocam em Salvador, a igreja na casa, ela torna possível o posses, a proclamação, a oração, a comunhão, o ensino e o serviço. Essas 5 características fazem parte do caminhar da igreja. A igreja na casa caminha seguindo esses 5 princípios. Tem que ter proclamação, estamos aí nos adaptando, né? A gente vendeu essa semana a cadeira de Sofia, a cadeira do carro. E quem comprou foi um rapaz de Macaúbas. Mandou uma van, uma vanzinha. Eu achava que Macaúbas era perto de Conquista, 300 e poucos quilômetros. Aí tem uma van que faz esse transporte.
E aí Paty teve a ideia, falou assim, Alain, vamos mandar, é para um filhinho dele, né? Vamos mandar um livrinho que a gente usa com as crianças. Fizemos uma cartinha, mandamos, né? Junto da cadeira, escondido lá. Quando ele abriu, deve ter visto, não me deu nenhum retorno, mas a gente mandou lá. A gente não sabe como é que isso chegou naquela família. Pode ter chegado e trazido uma grande esperança, pode gerar um contato futuro. São coisas que a gente não sabe. A gente está se adaptando a outras estratégias de proclamar o evangelho. Mas a gente tem que seguir proclamando. A oração nem se fala. Acabamos de compartilhar a situação do menino que foi queimado. Já orávamos por ele, vamos interceder. Isso se torna um alvo da igreja na casa. Se torna um objetivo de orar junto, de interceder juntos, de perguntar, meu irmão, aquele motivo que você colocou, continua, você já venceu, como é que tá? São os ok's de Sônia que a gente brinca na lista de oração de Sônia. Sônia, já pode botar o ok, ó, o carro chegou. Sônia, já pode botar o ok, o processo, minha licença saiu. E a gente vai compartilhando as nossas vitórias, as nossas lutas. Que privilégio, irmãos, é não ser mais um na multidão. Que privilégio. Se ninguém entre nós pode ou deve se sentir mais um na multidão, se está se sentindo, precisamos corrigir. Tem alguma coisa errada? Precisamos corrigir se entre nós há esse sentimento, porque não é para ser assim. Se formos 50, 100, 200, 1000, vamos caminhar, porque isso muda a raiz, né? E mais importante, irmãos, mais importante, o que é que a gente pode afirmar? Eu não quero falar muito para a gente sair com isso hoje, a gente poder meditar sobre essas verdades mais ainda do que a gente já conhece. A igreja na casa, em família, ela traz o Senhor para o ambiente de casa. É ter essa convicção que ali é lugar de cura, é lugar de restauração, é lugar de batismo com o Espírito Santo. Tudo que faz parte da vida da igreja se manifesta na igreja na casa. Amém? Agora, irmãos, precisamos estar atentos. A casa, ela pode nos aproximar ou nos afastar de Deus. Por isso, precisamos de lares sadios. Precisamos de lares sadios. Lares que conhecem o Senhor, lares que se aproximam do Senhor. E ali se constitui uma possível igreja na casa. E a gente vai cuidando para que pessoas possam chegar. Irmãos, eu aprendi que Deus, se nós que somos pais, procuramos não ser irresponsáveis com o cuidado dos filhos, muitíssimo mais o Senhor. Deus não é um pai irresponsável e vai entregar os filhos dele para qualquer um criar, para qualquer um cuidar. A gente precisa receber pessoas e estar pronto. E entenda o pronto, irmãos. Nenhum de nós ainda atingiu a plena perfeição, mas caminhamos com Cristo. À medida que a gente for ajustando, que a gente for caminhando, o Senhor vai dando pessoas, o Senhor vai apresentando pessoas para a gente que a gente cresça em quantidade e cresça também em qualidade. A única maneira de encher a terra é ter filhos, naturais e espirituais. Né? Me lembro de alguém falando, qual é o lugar mais feliz de um hospital? É o berçário. Hospitais onde nascem crianças, mas onde também morrem pessoas, o lugar mais feliz é o berçário. Como alegra o corpo de Cristo ter gente nova, cheia de dúvida, às vezes cheia de... Às vezes não, né? Muitas vezes com muitos problemas. Mas alegra, isso faz a gente trabalhar, faz a gente não olhar só para as nossas coisinhas, olhar só para o nosso umbigo, faz a gente querer amadurecer. Pai e mãe amadurecem quando o filho nasce. Filho traz maturidade. Se eu antes ficava chateadinho porque passei da hora de comer, agora eu tenho que dar de comer a alguém. E se precisar, tirar da própria boca para dar para um filho. Não é assim? Então, filho faz a gente amadurecer. Filho na igreja faz a igreja amadurecer. Amém? Já sabemos, irmãos, não se pastoreia do púlpito. Não se pastoreia do púlpito. A reunião geral é uma bênção. Mas é nos pequenos grupos, nos relacionamentos mais próximos, que a gente chega mais perto, que a gente conhece, que a gente ora, que a gente vê cura, que a gente chora, que a gente se alegra. Amém? Para concluir, o que acontece entre as reuniões é que é
o mais importante. É o caminhar da igreja. Então, é isso que torna a gente não mais especial, mas nos apresenta uma realidade que o Senhor segue insistindo conosco para a gente compreender e viver. A realidade de ser igreja na casa. Amém? Amém. Amém, Alan? Amém. Bom, os irmãos perceberam aí, então, essa realidade, que é o nosso contexto de igrejas nas casas. A nossa ênfase não está em um local específico de reunião para englobar a todos. Não, a nossa realidade é os grupos nas casas, a igreja nas casas. Em um outro momento, nós vamos falar sobre essas dimensões da igreja. Em um outro momento, a gente vai trabalhar isso. Mas é bem oportuna essa palavra de Alain para que a nossa convicção sobre a igreja nas casas, ela venha se fortalecer a cada dia. É bem verdade que esse momento pelo qual estamos vivendo, de não podermos nos reunir fisicamente nas casas, mas e aí falta o quê? Essa demonstração dos que a Bíblia chama de entranháveis afetos de amor. Embora possamos até demonstrar através de uma ligação, através de parar para ouvir o outro, se alegrar com o outro, participar dessas reuniões remotas, virtuais, é o nosso contexto. Mas nós não podemos perder isso da nossa mente. O Senhor nos chamou para vivermos essa realidade de igrejas nas casas. Glória a Deus. Deus é bom e misericordioso.